Olá, investidores, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a possível separação entre o Banco Itaú Unibanco e a XP. E quais são os impactos aí para quem tem as ações da XP, do Itaú e da Itaúsa. Mas antes de começar esse vídeo, vai lá, se inscreve no meu canal, deixa aquela curtida e clica na notificação para você saber quando tem conteúdo novo. Então essa semana saiu o resultado do Itaú do terceiro trimestre, que por sinal veio um pouco acima do esperado, 5 bilhões de reais. O curioso do resultado do Itaú foi o fato relevante que chamou muito mais a atenção do que o resultado, uma possível separação, então, em uma empresa à parte da participação que o Itaú tem na XP, né? Lembrando, a XP abriu capital na Bolsa Nasdaq em Nova York, o Itaú tem 46%. Então, segundo o Itaú, ele está estudando a seguinte operação: vender a mercado 5% de participação, os outros 41% ele estuda criar uma empresa à parte, né? Ele chamou de NewCo, né? uma holding, uma nova empresa listada, né? Com capital aberto aqui no Brasil, que teria, né? Que seria o dono da participação desses 41% da XP. Segundo o Itaú, essa transação deve acontecer apenas em 2021, mas quem tem ações do Itaú, assim que for concluída essa operação, vai receber essas ações da nova companhia. Então eu vou falar nesse vídeo aqui qual que é o objetivo do Itaú, e aí, né, pareceu até um pouco enigmático, né? Ele não abriu exatamente as vantagens dessa operação. A gente escutou a teleconferência com analistas e, como dizem lá no interior, o Cândido Bracher, que é o CEO, que está saindo, né, para a entrada do Milton Maluli, foi mais liso que um bagre ensaboado. Então, na hora que a gente perguntou diretamente sobre isso, eles não foram tão diretos assim. Então, eu vou falar aqui qual que é a minha opinião, por que eu acho que o Itaú, qual que é o objetivo do Itaú com essa transação e, claro, qual que é o impacto aí para você que tem as ações do Itaú, da Itaúsa ou da própria XP. Então, eu acredito que tem duas possibilidades aí para entender esse movimento do Itaú. A primeira, e a mais simples, eu acho que ela é a mais rasa, vamos chamar assim, né? A primeira derivada seria que as ações da XP estariam caras, né? Então o Itaú quer colocar no bolso um ganho, né, enorme que ele teve. Lembrando que o Itaú comprou uma participação na XP antes do IPO. E a segunda opção, que eu acho que essa sim é mais provável, essa seria aí a segunda derivada do pensamento, como diz Howard Marks, que o Itaú entende que a ação do Itaú, né, o valor de mercado do banco está barato, está subavaliado e ele quer destravar valor com essa separação das ações. Então eu vou mostrar aqui dois gráficos que ajudam, né, a você entender melhor essa transação, né? Eu sempre que olho esses fatos relevantes societários, eu desenho para entender que fica melhor. Então é o seguinte, o Itaú tem então o valor de mercado 235,9 bilhões de reais, a XP vale 126,8 bilhões de reais e o Itaú, como eu falei, tem 46% de participação na XP. Então o Itaú, né, a participação que ele tem na XP vale 58,4 bilhões. E aí, nesse gráfico aqui de bolas, aqui de esferas que eu estou mostrando, então a gente começa, o gráfico está aqui na tela agora, tem o valor da XP, 126,8 bilhões de reais, o valor de mercado da XP, que pertence ao Itaú, 46,05%, 58,4 bilhões, e a Itaúsa, que é a dona do Itaú, indiretamente tem 21,8 bilhões de reais. Então esse quadro mostra esses números todos que eu falei para vocês. E aí tem uma conta muito interessante que a gente fez, e eu vou mostrar já o gráfico para vocês aqui na tela, que é o seguinte: a gente compara o valor da participação do Itaú na XP dividido pelo valor de mercado total do Itaú. Então lá atrás, né, no final de 19, praticamente logo após o IPO, né, o valor da participação do Itaú na XP era 11% do valor total do Itaú, né? Então a XP tinha uma fatia bem menor do resultado, né, ou do valor de mercado do Itaú. E agora esse número está perto de 25%. Então o que aconteceu? Teve uma valorização grande nas ações da XP e não se traduziu em valorização de valor de mercado para o Itaú.
né? Então o gráfico está aqui na tela, então você está vendo a área azul aqui, é o valor de mercado do Itaú, né, na B3, e a parte mais escura é o valor de mercado da XP. Claro, o valor de mercado da XP aumentou bastante também porque a XP é cotada em dólares, né, na Nasdaq, e o dólar está subindo mais de 50% no ano. Então a participação foi de 11%, você pode olhar aqui para quase 25%. Tá, pessoal? Vou explicar então por que o ganho, né, que o Itaú deveria ter com a XP não está se traduzindo em valor de mercado e não passa, né, não aparece nos números do Itaú. Então, o que aconteceu? Lá em maio de 2017, o Itaú comprou 6,3 bilhões de reais por 50% da XP. Depois teve o IPO, né, o Itaú vendeu um pouco e teve depois os resultados, né, de 2018 e 2019. Então, hoje, no patrimônio líquido do Itaú, tem apenas 9 bilhões de reais, que é o valor histórico da XP, chamado valor de livros. E como eu mostrei no gráfico anterior, o valor de mercado, né, a participação que o Itaú tem na XP vale 58,4 bilhões. Né? Então, a gente está falando aqui praticamente multiplicar por 6, né, o valor. Né? Na verdade, um pouco menos, né? 5,4 vezes, né? Então, se o Itaú vendesse hoje toda a participação de mercado, né? Não só os 5, mas vendesse tudo a mercado, ele teria um ganho de 538%, né? Então, um ganho absurdamente alto, né? Nesse caso, tá? Então, só que, claro, o Itaú, né? Se fizer isso, vai ter um enorme impacto no imposto de renda, né? Então, o que o Itaú então pretende, na minha opinião, com essa transação? Vende só um pedacinho e continua com 41% numa empresa listada à parte. Ele quer marcar mercado o seu patrimônio, né? Então ele vai ter esse ganho de 5%, né? Ele vai ganhar bastante, então ele vai ganhar aí quase 3 bilhões de reais aqui, fazendo uma conta rápida, né? Então ele tem esse ganho, pode pagar mais dividendo. E aí essa NewCo, né, essa nova companhia, como o Itaú tem 500 mil acionistas, né, essa ação, essa empresa vai ter uma liquidez bastante grande. E aí você, investidor que tem ações do Itaú, vai ganhar ações dessa empresa. Se você vender, aí quem paga o imposto de renda sobre o ganho de capital é você. Então o Itaú quis, na verdade, né, com esse movimento, destravar valor. Né? Então a gente gravou um vídeo, né, até tem aqui no meu canal, quando teve aquela disputa do coletinho da XP, se a pessoa abrisse conta na XP, né, tirando o dinheiro do Itaú, ganhava o coletinho e tal. Então aquilo pareceu, né, algo jogando para a torcida, mas efetivamente agora eu acho que o Itaú, se você pega ali o Itaú Personalité, está efetivamente concorrendo com a XP. Né? É claro que a XP ainda tem uma oferta melhor de fundos de investimento, por exemplo, mas hoje no Personalité você já tem os grandes gestores lá, né? Então, Ectas, Multi, Brasil Capital, enfim, as grandes assets, eu citei só algumas, mas existem várias, já tem fundos no Itaú. Então, hoje, se você vai investir o seu dinheiro no Itaú, não é mais tão... já tem muito mais opção do que tinha antes. Então, o que eu quero dizer é que o Itaú está realmente indo para cima da XP na concorrência, mesmo sendo sócio, né? Os dois são sócios. O Itaú vai continuar participando do acordo de acionistas e a XP, claro, indo para cima de banco, criando cartão de crédito, criando área de varejo. E aí eu acho que, né, o Cândido Bracher, que é o CEO da companhia do Itaú, e o próprio Setúbal, né, que é do conselho, eles não falaram, mas eu acredito que eles pensam que a ação do Itaú está muito barata. Então hoje, se a gente pegar aqui um lucro projetado aí para 2021, preço-lucro do Itaú, 10 vezes. A XP negocia preço-lucro de 60 vezes, né? Então tá, né, 6:1 aí a proporção. E se a gente fizer uma conta simples, que é, vamos tirar então a parte da XP de dentro do Itaú, né? Se a gente tirar aqueles 25% que eu mostrei, né, que é o valor da participação de mercado do Itaú na XP, dentro do Itaú, vamos tirar tudo que é XP, deixar só o Itaú sem XP, as ações do Itaú, do banco, estariam sendo negociadas a 7,5 contra 60 vezes da XP. Então a gente está falando aí de uma diferença de 10 vezes no múltiplo, então é muito grande. Então, na minha opinião, o principal objetivo aí
do Itaú é destravar valor, tentar fazer o valor de mercado do Itaú subir e a XP não ficar tão grande lá dentro. Agora, claro que os fatos relevantes foram, no mínimo, enigmáticos, né? Porque o fato relevante da Itaúsa, e eu já vou falar para vocês qual que é o impacto, né, para cada ação, a Itaúsa não pretende alienar participação relevante na Newco no curto prazo. E aí depois ele fala, a Itaúsa não considera a participação na XP como estratégica no longo prazo. Então fica, né, não fica bem claro. No curto prazo não vai vender, mas no longo prazo, então, não é tão estratégico. Então, por isso que isso reforça, na minha opinião, a concorrência, né? Tá indo para cima, né? A gente vê esse mercado extremamente concorrido aí com o Banco Inter, com o Nubank, com o BTG Pactual. Então, o que aconteceu, né? Quando anunciou esse fato relevante, as ações da XP caíram bastante, caíram aí perto de 5%, as ações do Itaú subiram quase 4%, Itaúsa subiu um pouco menos, né? Então, a XP tem esse múltiplo mais alto porque é percebida como uma empresa de crescimento, né? Ela entrega 40%, 50% de crescimento anual no lucro. O Itaú, né, um banco tradicional, vamos chamar assim, é percebido como valor e não crescimento. Então, acho que é isso que o banco quer mudar, né? E não à toa outros bancos estão seguindo esse caminho. O Bradesco, por exemplo, separou o Next, que é o banco digital dele, uma empresa separada e quer inclusive abrir o capital dessa empresa. Então, separando, né, você tem um valuation melhor aí do banco. Então, se a ação do Itaú sobe, a ação da Itaúsa também sobe. Lembrando que a Itaúsa é a dona do Itaú, a empresa holding, você tem um desconto ali médio. Então, se você tem ações do Itaú, você vai receber, quando acontecer, as ações da Newco. E se você tem Itaúsa, você não recebe essas ações, mas se o Itaú passar a valer mais, depois de algum tempo a Itaúsa tende também a valer mais. Então a gente tem recomendação aberta, tá, de compra para as ações da Itaúsa. Essa ação está na nossa carteira dividendos, então pode sim, até mesmo essa venda aí de 5% na XP, o dividendo ir para a Itaúsa e chegar para você. A gente já fez aqui relatório, né? Vou deixar o link aqui se você não baixou esse relatório sobre Itaúsa. A gente estima aí um retorno de dividendos entre 4% e 5%, depende da cotação. Bom, pessoal, esse vídeo ficou um pouco longo, mas eu mostrei aqui no detalhe, né, a conta que o mercado está fazendo dessa possível separação da participação que o Itaú tem da XP, qual o impacto no preço das ações. Inclusive, a gente preparou um relatório, né, sobre Itaúsa, que é uma recomendação aberta da minha carteira dividendos. Você pode acessar o relatório, o link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, manda para aquele seu amigo que tem ação da XP, ou do Itaú, ou da Itaúsa, e mande sugestões de empresas e setores para eu falar aqui no canal. Muito obrigado, tenha um ótimo domingo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.